você tem todo o poder do universo, começa a ganhar entendimento sobre física quântica e você só quer usar a física quântica para, como diz o Hélio Couto, casa, carro, apartamento. Você pode entrar em contato com seres de profunda luz para ter um conhecimento absurdo, para ter uma expansão de consciência, para mudar, se entendendo a física quântica, você muda o mundo. Porque você é o olho do observador, tendo consciência pode mudar o mundo e você tá preocupado com o carro. E aí, mas tem gente para vender isso, porque é isso que as pessoas querem. No final, é só isso que elas conseguem querer. Elas não conseguem nem vislumbrar o que elas podem alcançar. Então vamos lá. E aí o ser humano é um serzinho preguiçoso. Ó, primeiro, o que é que você quer? Você sabe o que você quer? Então, a gente não sabe nem o que a gente quer. Para começar. Uma coisa que a gente nem sabe se a gente quer. A gente quer porque alguém quer e todo mundo quer, então eu quero também. Né? Beleza. Aí, tudo bem. Mas vamos pensar que eu queira mesmo muito aquilo, do fundo da minha alma. O dia que você souber que você quer muito, de verdade, você quer muito. Mesmo que lá na frente você vai entender que não era aquilo que você quer. Mas agora você quer mesmo muito. Não importa seu julgamento do que é que quer, tá? Pra que é que eu preciso do outro pra fazer um áudio pra eu ficar escutando o que eu quero. Não, presta atenção. Pra que eu não pego, ó, e falo, o que é que eu quero? Aí eu escrevo lá, eu quero isso. E pra isso eu preciso do quê? Eu quero, eu sou linda, maravilhosa, né? Não é assim? Eu sou isso, sou aquilo, eu sou luz, sou as né? Então eu pego lá o que eu quero e aí eu começo a escrever dentro daquilo quietinha, eu começo a escrever dentro daquilo, eu sou abençoada, eu mereço o melhor que a vida pode me dar, enfim, dentro daquilo que você quer, né? Eu sou luz, eu sou o melhor pro mundo, eu aceito as pessoas como elas são, eu perdoo e me perdoo aquele que me machucou e me perdoo, ok? E aí você vai lá e coloca dentro daquilo que todo mundo já sabe, né? Ainda que você não saiba completamente, né? Mas você vai trabalhando ali. Ok. Andresa, mas eu vou ter que falar isso todo dia? Vai. Eu preciso escutar isso muitas vezes de mim mesma? Precisa. Grava um áudio. Escuta o seu áudio com a sua frequência, com o seu mental superior, que é a frequência que você precisa. Mas por que a gente não faz isso? Pensa. Quem aqui não tem nenhum problema, tá? Só que aqui a gente evolua no pensamento, para vocês entenderem o que eu tô falando. Quem aqui, quando vai harmonizar um paciente ou alguém da família, enfim, vai fazer alguma técnica na pessoa, que a pessoa precisa entrar em alfa, ok? Você vai lá e coloca o áudio da Andresa do alfa. Quem faz isso? Por que você é o seu paciente? Por que você não vai fazendo o alfa com ele, entrando em sintonia com ele naquele momento? É super simples. Tem a minha frequência do carinho que eu fiz, mas tem a sua frequência do carinho que você tem. Então, não tem nada por trás, pode colocar. Eu só quero que... Por quê? Os nossos tratamentos aqui, quando a gente entra na sala, eles vão fazendo alfa. É igualzinho o meu? Claro que não. Mas tem uma condução que vai indo. Eu faço o meu lá certinho, porque eu já dei todo o hábito pro meu corpo, ele já sabe o que tem que fazer na próxima coisa. Entendeu? Quando eu respiro fundo a terceira vez, já sabe como é que vai ser o fim. Então já começa um processo de relaxamento rápido. Então eu fui dando comandos perfeitos pro meu corpo. Mas cada um faz, tem gente que vai primeiro para cá, depois para lá, não tem problema. Mas não é isso, não vai entrando no processo de relaxar, de conduzindo, de estar junto, de se conectar. E aí você já começa a sentir a coisa às vezes antes dela. Então por que a gente não faz isso? Por que a gente precisa sempre... E isso é se tornar um instrumento consciente, atuar de fato. E dar consciência para aquele pedaço dele, aquele fractal, para aquele nível, para aquela subpersonalidade que está em dor. Aí eu faço parte do experimento. Lembra do experimento da fenda dupla? Quando tem o olho do observador e quando não tem, muda tudo? Então, quando tem o olho do observador, eu faço parte do experimento. Quando eu, terapeuta, tenho o olho, não tô lá só tubo, eu tenho o olho, que é a minha mente totalmente conectada com ele e com o que vem, julgamentos, preconceitos do vou pôr a mão aqui, por que eu vou pôr a mão nas costas se ele tá com a mão no joelho? Se ele tá com dor no joelho, entende? É porque o peso tá aqui, tá sobrecarregando o joelho. Então não tá aqui, o problema tá aqui, tá? Então por isso que é tudo ao contrário. Mas tá na parte de baixo, tá a dor, e você tá cuidando da parte de cima? Viu como é ao contrário? Quem assistiu Stranger Things? Chama O Mundo Invertido. É o que tá acontecendo do lado de lá. É o mundo invertido, tá? É muito legal para quem quiser assistir. Enfim, então a gente se torna o observador que atua ali
e dar um comando. Só que eu preciso dar o comando certo de acordo com o mental superior dele, que eu tô conectado, que não é o que eu quero, é o que ele precisa. E às vezes o que ele precisa não é o que ele quer, porque o que ele quer é casa, carro, apartamento. Você tem que ter essa mente ampla e um desejo real de que seja o melhor, independente do que eu entenda como melhor. Quis dizer que a mesa, se a gente não tiver esse entendimento todo, ela não cumpre com a função que ela pode cumprir. Ela não cumpre com toda a função que ela pode cumprir, de identificar, de perceber, de entender e de perceber que não faz sentido mesmo. Mas por que liga? Na psicanálise se dá o nome quando a pessoa está falando uma coisa e ela muda de assunto do nada, ela fala de uma coisa nada a ver, para contar a história. Por exemplo, ela está falando uma história, te contando uma história, de repente ela fala uma coisa e volta para cá. Isso chama associação livre na psicanálise. O que é que faz ela pegar toda essa história que ela e ela associa com alguma coisa que não tem nada a ver com alguém, que não tem nada a ver com a história? O que faz? Aí você fala, não faz sentido, não faz. Mas dentro dela, dentro daquele universo, aquela associação faz. E não é pra fazer sentido pra mim, é pra fazer sentido pra ela. Não é sobre mim, é sobre ela. Aí se a gente fala, vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, né? Não, eu vou tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Isso é o terapeuta. E não só o terapeuta. Você viver a sua vida assim, você vai ver o que você consegue. Alguns vão te chamar de falsos e manipuladores. Se a intenção for essa, sim. Se a intenção for, de fato, melhorar, né, servir como... Porque eu não preciso... Você tá com fome, eu te dou água. Eu tô te servindo como? Você não precisa de água, você precisa de comida. Então, tudo depende de como a gente conduz a coisa, né? Então, eu te sirvo daquilo que você necessita.